Bom, vamos estudar agora então como se dá o controle da respiração. Olha só, a ventilação alveolar é controlada então por mecanismos neurais e químicos que ajustam a frequência e a amplitude, a profundidade dos movimentos respiratórios, de modo a manter os valores adequados dos gases respiratórios, a chamada homeostase gasométrica. Para isso, 3 elementos básicos constituem o sistema de controle respiratório. Os centros de controle no sistema nervoso central, no tronco encefálico, responsável pela geração do padrão rítmico da ins e da expiração, sendo aqui um controle involuntário, e o córtex encefálico, responsável então pelo controle voluntário ou comportamental da ventilação. Participam também desse controle os receptores sensoriais. Estes então levam informação aferente para os centros de controle no sistema nervoso central, que por sua vez coordenam os sinais eferentes para os órgãos efetores, no caso, os músculos respiratórios, ins e expiratórios. Bom, vamos começar estudando os receptores sensoriais, ou seja, quais os tipos de receptores sensoriais envolvidos no controle da respiração. Vamos iniciar pelos quimiorreceptores, que são sensíveis a diferentes teores de oxigênio, dióxido de carbono e hidrogênio. Os quimiorreceptores podem ser divididos em quimiorreceptores centrais e quimiorreceptores periféricos. Vamos começar estudando os quimiorreceptores centrais. Então, olha só, se nós realizarmos um corte axial e analisarmos o espaço entre o osso do crânio e a massa cerebral, nós podemos observar que há então um espaço entre o osso e a massa cerebral, o líquido extracelular do parênquima cerebral. E entre o líquido extracelular e os ossos, há o líquido cerebroespinal ou líquido cefalorraquidiano. E é possível observar que os quimiorreceptores centrais são banhados pelo líquido extracelular, bem como pelo líquido cefalorraquidiano, irrigando os neurônios do parênquima cerebral. Há uma série de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos se mantêm separados, ou melhor, o sangue dos vasos sanguíneos, se mantém separados de qualquer contato com o líquido extracelular e com o líquido cefalorraquidiano pela barreira hematoencefálica, que envolvem esses vasos sanguíneos. Desse modo, então, como o próprio nome diz, barreira hematoencefálica, há então uma barreira que limita o contato entre sangue e parênquima cerebral, matriz extracelular.
essa barreira hematoencefálica é impermeável ao hidrogênio e também é impermeável aos ânions de bicarbonato. No entanto, é permeável ao dióxido de carbono. Desse modo, então, um aumento na pressão arterial de dióxido de carbono aumenta, então, a difusão dessas moléculas para o líquido extracelular, bem como para o líquido cefalorraquidiano, o que, consequentemente, reduz o pH, uma vez que essas moléculas de dióxido de carbono se hidratam a ácido carbônico. Esse ácido carbônico rapidamente se ioniza, aumentando assim a concentração livre de hidrogênio, o que reduz o pH, ou seja, o pH fica mais ácido. Desse modo, então, os quimiorreceptores centrais são sensibilizados pelo dióxido de carbono, bem como pelo hidrogênio, que então emitem impulsos aferentes para o centro controlador central, que então aumentam a frequência e a profundidade da respiração, de modo a eliminar mais dióxido de carbono. Já os quimiorreceptores periféricos estão localizados na bifurcação entre a artéria carótida interna e externa, bem como também estão localizadas na porção inicial da artéria aorta. No primeiro exemplo, os impulsos aferentes são emitidos pelo nervo glossofaríngeo e no segundo, pelo nervo vago. Esses receptores são constituídos por células do tipo 1, também chamados de células glômicas. Estas apresentam uma grande quantidade de mitocôndrias, bem como vesículas contendo uma variedade de neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, a norepinefrina ou noradrenalina, acetilcolina e substância P. Esse complexo também é constituído por células do tipo 2, também chamadas de células glômicas circundantes. Como o próprio nome diz, então, elas circundam as células do tipo 1. Próximo a essas células há um elevado número de capilares sanguíneos, bem como as células do tipo 1, encontram-se muito próximas a terminais sinápticos aferentes. E como nós vimos anteriormente, essas células, então, esses quimiorreceptores, são sensíveis a variações de oxigênio, dióxido de carbono e também ao pH. Bom, postula-se que a hipóxia, ou seja, uma baixa pressão arterial de oxigênio, diminua os níveis de ATP nas células do tipo 1, o que consequentemente leva à inativação de canais de potássio, o que proporciona uma despolarização da membrana dessas células e, consequentemente, a abertura de canais voltagem dependente de cálcio. Desse modo,
o influxo de cálcio para o interior dessas células estimularia então a exocitose dos neurotransmissores, mais especificamente a acetilcolina, que consequentemente interagiria com os seus receptores na membrana da célula pós-sináptica, estimulando assim a despolarização dessas células e os impulsos aferentes para o sistema nervoso central, para os controladores respiratórios centrais. Observação importante: esses receptores são sensíveis a variações de pressões parciais do oxigênio. Portanto, eles não respondem à saturação à hemoglobina. Por isso, uma baixa saturação em condições clínicas como, por exemplo, a anemia, não implica em alterações ventilatórias. Vamos analisar o respectivo gráfico. Então, no eixo vertical, nós temos a frequência de potencial de ação desses neurônios sensoriais. Enquanto no eixo horizontal, nós temos a pressão parcial arterial de oxigênio e a pressão parcial arterial de dióxido de carbono. Então vamos analisar o primeiro gráfico. Então, com uma pressão parcial de oxigênio de aproximadamente 200 milímetros de mercúrio e com uma pressão parcial de 20, 40 e 60 milímetros de mercúrio de dióxido de carbono, pode-se observar que nessas condições há um baixo nível tônico de disparo dos nervos do seio carotídeo. Percebe que chega a no máximo 10 impulsos por segundo. Tá vendo? Uma frequência bem baixa. Agora, com uma pressão parcial de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio e uma pressão parcial de dióxido de carbono de 20 milímetros de mercúrio, bem como de 40 milímetros de mercúrio, pode-se observar que a frequência de disparo praticamente não se altera em relação às primeiras pressões. Agora, ela aumenta um pouquinho quando a pressão parcial de oxigênio é de 100 milímetros de mercúrio e a pressão parcial é de 60 milímetros de dióxido de carbono. 60 milímetros de mercúrio de dióxido de carbono. Então você percebe que a frequência de disparo aumenta um pouquinho acima de 10 disparos por segundo. Agora, quando a pressão parcial de oxigênio é de aproximadamente 80 milímetros de mercúrio, ou seja, já é uma pressão abaixo dos valores fisiológicos, você percebe então que a frequência de disparo ela aumenta pouco, mas aumenta quando a pressão parcial de dióxido de carbono é de 20 milímetros de mercúrio, aumenta mais um pouco quando essa pressão de dióxido de carbono é de 40 milímetros de mercúrio, e a frequência de disparo aumenta mais ainda quando a pressão de dióxido de carbono é igual a 60 milímetros de mercúrio. Já quando a pressão parcial de oxigênio diminui mais ainda para 50 milímetros de mercúrio, ou seja, já é uma hipóxia mais exacerbada, a frequência de disparo desses neurônios
sensoriais do seio carotídeo aumenta mais ainda quando a pressão parcial de dióxido de carbono é de 20 milímetros de mercúrio. Aumenta mais ainda quando a pressão de dióxido de carbono é de 40 milímetros de mercúrio e chega próximo a frequência de 40 Hz quando a pressão parcial de dióxido de carbono é de 60 milímetros de mercúrio. Ou seja, a atividade quimiorreceptora do seio carotídeo aumenta quando a pressão parcial de oxigênio cai abaixo de 100 milímetros de mercúrio, mesmo que a pressão de dióxido de carbono esteja dentro dos valores fisiológicos. Agora, se a pressão de dióxido de carbono aumenta, a frequência de disparo aumenta ainda mais. Isto é, o aumento da pressão parcial de dióxido de carbono potencializa a sensibilidade à baixa pressão de oxigênio. Já o segundo gráfico, agora analisando então a pressão ou as pressões parciais de dióxido de carbono no sangue arterial, nós podemos perceber então que a frequência de disparo nos neurônios sensoriais do seio carotídeo aumentam conforme aumenta-se a pressão parcial de dióxido de carbono, mesmo que o pH seja mantido dentro dos valores fisiológicos de 7,45. Se o pH cai para 7,25, ou seja, um pH mais ácido, consequentemente há também um aumento na taxa de disparo das células neuronais do seio carotídeo, ou seja, baixo pH e altas concentrações de dióxido de carbono aumentam a frequência de disparo dos neurônios sensoriais no seio carotídeo. Em humanos, apenas o seio carotídeo, as células do tipo 1 do seio carotídeo, respondem ao pH. Os da aorta não respondem. Bom, estudamos até aqui então os quimiorreceptores centrais e periféricos. Vamos agora estudar os receptores de estiramento pulmonar, que são mecanorreceptores, ou seja, terminações nervosas sensíveis ao estiramento mecânico. Quando a membrana dessas células sofre uma tensão, um estiramento, ocorre então uma mudança conformacional de canais sensíveis ao estiramento, que encontram-se ligados a moléculas do citoesqueleto, bem como a moléculas da matriz extracelular, que consequentemente acabam permitindo a abertura desses canais, permitindo assim o influxo de cátions, o que desencadeia então um potencial de ação. Esses mecanorreceptores possuem terminações nervosas localizadas na musculatura lisa da traqueia e dos bronquíolos, e eles estão contidos no nervo vago, esse nervo verdinho.
Esses receptores informam então os centros respiratórios o grau de insuflação pulmonar, ou seja, à medida que a inspiração vai ocorrendo, a musculatura lisa da traqueia, dos bronquíolos, bem como também do parênquima pulmonar, vai se estirando, e quando esses canais são abertos, o que ocorre no final da inspiração, há então o disparo desses terminais nervosos, que consequentemente levam estímulos aferentes para os centros de controle respiratório do tronco encefálico, que então finalizam a inspiração, o que também é chamado de reflexo de Herring-Brewer. Experimentos em animais têm demonstrado que a vagotomia bilateral, ou seja, a secção cirúrgica dos nervos vagos, produz aumento do volume corrente e queda da frequência respiratória. Há também os receptores de adaptação rápida ou receptores irritativos. Os que nós descrevemos anteriormente são os receptores de adaptação lenta. Os receptores de adaptação rápida são subepiteliais e são encontrados da nasofaringe aos bronquíolos, ou seja, especialmente nas vias aéreas de condução. Eles são excitáveis por deformações mecânicas da superfície das vias respiratórias, como por exemplo corpos estranhos como a poeira. Agem também em respostas a gases estranhos, ao frio, bem como a histamina. Uma extensão desses receptores são encontrados no nariz, na nasofaringe e também na traqueia, e respondem tanto a estímulos mecânicos como químicos, podendo estes desencadearem reflexos como, por exemplo, a tosse e o espirro. Há também a presença de nociceptores. No entanto, o estímulo nocivo provocado em qualquer lugar do corpo pode resultar em aumento da ventilação, e não necessariamente apenas os nociceptores encontrados no trato respiratório. Há também as fibras do tipo C, né? C vem de capsaicina. Essas fibras são amielínicas, são de condução lenta e respondem, por exemplo, à bradicinina, estimulando assim a tosse e uma ventilação mais rápida e mais superficial. E todos esses receptores, que são então distribuídos ao longo do trato respiratório, levam essa informação aos centros de controle respiratório via nervo vago. Bom, vamos agora às áreas encefálicas. Olha só, no início da gravidez, no tronco encefálico fetal, desenvolve-se
um centro respiratório que produz atividade rítmica e ininterrupta ao longo da vida. Desse modo, o sujeito quase não tem consciência dessa ação, ou seja, estamos falando de uma ação involuntária. Essa ação é então controlada por uma série de estímulos químicos e físicos que nós já analisamos nos slides anteriores. No entanto, quando necessário, a respiração pode, dentro de certos limites, ser completamente anulada por controle voluntário, como por exemplo, durante o mergulho. E se nós estamos falando em controle voluntário, nós estamos nos referindo a um controle ou uma estimulação cortical. Bom, então os neurônios que controlam a ritmicidade do ciclo respiratório são encontrados no tronco encefálico, mais especificamente na ponte e no bulbo. Na ponte, há o grupo respiratório pontíneo, também chamado de centro pneumotáxico. A função exata desse grupo de neurônios, dessa área, não está totalmente compreendida. No entanto, as pesquisas têm apontado que esta área está relacionada à interrupção da inspiração, uma vez que o aumento da atividade dessa área encurta a fase inspiratória e aumenta a frequência ventilatória. No bulbo, há uma série de grupos neuronais, mas 2 deles são responsáveis pela geração do padrão respiratório. O grupo respiratório ventral e o grupo respiratório dorsal. O grupo respiratório ventral pode ser dividido em uma porção rostral, em vermelho, e uma porção caudal, em amarelo. A porção caudal possui neurônios que estimulam a musculatura expiratória, os músculos intercostais internos e os músculos abdominais, enquanto a porção rostral possui neurônios que controlam principalmente a musculatura inspiratória, ou seja, que excitam o nervo frênico, que inerva o principal músculo respiratório, o diafragma, principal músculo inspiratório, Ainda na porção rostral, existe um grupo de neurônios próximo à área de Böttinger, chamado assim de grupo pré-Böttinger. Nessa área, parece existir um grupo de neurônios que funcionam como marca-passo, ou seja, um grupo de neurônios com potencial autoexcitável, ou seja, elas mesmas desencadeiam o próprio potencial de ação. Então, pressupõe que esse grupo de neurônios é o responsável
pelos ritmos respiratórios. Já o grupo respiratório dorsal, que encontra-se localizado no trato solitário, possui principalmente neurônios inspiratórios. Desse modo, a ação coordenada entre grupo respiratório ventral e o grupo respiratório dorsal gera o padrão respiratório. Bom, a inspiração então tem início com o aumento da atividade dos neurônios inspiratórios localizados no bulbo. O disparo então desses neurônios gradativamente aumentam a atividade dos neurônios motores do nervo frênico, proporcionando assim a contração do músculo diafragma e, por sua vez, a inspiração. A interrupção da inspiração, por sua vez, pode ocorrer por meio da atividade dos grupos respiratórios pontíneos, né, do centro pneumotáxico, que por sua vez proporciona assim uma facilitação da atividade dos neurônios expiratórios bulbares, que por sua vez atuam quando a atividade do nervo frênico é diminuída, ou então a interrupção da inspiração ocorre quando os neurônios sensoriais localizados na musculatura lisa ao longo do trato respiratório são estimulados por estiramento, desencadeando assim o reflexo de Herring-Brouwer. Se nós analisarmos o respectivo registro da atividade do nervo frênico, nós podemos observar que o ciclo respiratório neural compreende 3 fases: a inspiração, que envolve o início dos disparos do nervo frênico, a frequência desses disparos aumenta, gerando assim uma contração tetânica, chegando assim ao final da inspiração. Na chamada fase pós-inspiratória, o nervo frênico permanece com uma certa atividade, né? Você percebe que a queda do registro não é abrupta, não é reta, é uma queda que ocorre gradativamente, e esse retardo do relaxamento do músculo diafragma retarda assim a saída abrupta de ar dos pulmões. E já na segunda fase do ciclo ventilatório, a atividade do nervo frênico é praticamente silenciada. Nesse momento há então o relaxamento do músculo diafragma, até então que novamente ocorra o disparo para a contração do diafragma novamente. Então isso é o que ocorre fisiologicamente. Nós não discutimos aqui condições de estresse, como por exemplo exercício físico, e nem condições em que há uma doença instalada.
Essa aula você pode estudar pelas seguintes referências.